Nós conhecemos muito bem a história de José, mas nós vamos meditar em algo muito específico hoje. Gênesis 41, versículo 14, acompanhe. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Então lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então o Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Somente até aí por enquanto. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta manhã. Senhor meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor, de uma forma especial. Que possamos aprender de Ti, Senhor, como devemos nos comportar, como devemos conduzir as nossas vidas, aquilo que devemos fazer, ó Pai, para que nós possamos crescer na vida, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações de uma forma poderosa, Pai. Em nome de Jesus, assim nós clamamos e Te agradecemos. Amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Nós conhecemos a história de José, um moço que foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo, por causa de uma mulher que queria atentar contra a vida dele, ficou preso. Na prisão, ele encarregado da prisão, ele ouviu o sonho de 2 homens, o padeiro e o copeiro. Ele interpretou os sonhos destes 2 homens e declarou a um: olha, daqui tanto tempo você será restituído no palácio, e ao outro, daqui tanto tempo, você será morto pelo rei. E conforme ele havia interpretado aqueles sonhos, assim aconteceu nas vidas daqueles homens. E passados 2 anos, quanto tempo passou? 2 anos. O copeiro se lembrou, o padeiro tinha morrido, o copeiro se lembrou de José. Porque Faraó teve um sonho, na verdade Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi que o Faraó via 7 vacas gordas subindo e pastando ali junto aos juncos, no rio Nilo. E ele viu também 7 vacas magras, bem mirradas, que elas iam até aquelas 7 vacas gordas e devoravam aquelas 7 vacas gordas, mas mesmo elas se alimentando daquelas vacas gordas, a aparência delas não mudava, elas continuavam muito fracas e magras. E aí Faraó acorda assustado, mas ele volta a dormir, ele tem outro sonho. E o outro sonho que ele tem é que numa mesma haste nasciam 7 espigas de milho, esbeltas, bonitas, saudáveis, e outras 7 mirradas, e as 7 mirradas devoravam as 7 espigas boas.
Irmãos, às vezes Deus está nos mostrando coisas que vão acontecer e a gente precisa abrir os nossos olhos. Deus me deu o dom de interpretar sonhos, mas é de acordo com aquilo que Deus dá. E por muitas vezes pessoas me procuram: pastor, tive um sonho assim, assim, assado. E eu costumo falar para essas pessoas o seguinte: pode ser algumas coisas. Primeira, pode ser algo espiritual. Concorda comigo? Pode ser. Segunda, pode ser coisa da nossa cabeça. Pode ser ou não pode? Pode. Terceira, pode ser que nós dormimos de barriga muito cheia e a gente teve um pesadelo à noite. Pode ser ou não pode? Pode ser. E uma outra coisa que pode acontecer: Deus não dá interpretação nenhuma. Pode ser um sonho espiritual, e Deus não dá interpretação nenhuma porque naquele momento não tem nada a ser falado. Então pode ser um monte de coisa, irmãos. Mas quando José foi chamado a Faraó, ele é preparado ali para se apresentar diante do governante de toda a terra. E ele é levado diante daquele homem. E esse sonho ele já havia contado para os sábios do reino. A Bíblia chama eles de magos. Para os sábios do reino. E havia muitos sábios no reino. Para um reino ser próspero, precisa ter pessoas sábias com aquele que governa. E aqueles homens não tiveram a capacidade de interpretar aqueles sonhos. Eles não conseguiram compreender o que aqueles sonhos queriam dizer. E às vezes a gente fica pensando, pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, a respeito das coisas que a gente vê, das coisas que a gente tem visão, das coisas que a gente sonha. A gente quer tentar chegar a algum resultado, a gente quer interpretar de alguma forma. Mas se a gente interpreta segundo a nossa sabedoria, segundo a carne, então vai ser só um entendimento humano e não algo que Deus queria falar. E aqueles homens tentavam interpretar segundo o seu conhecimento, e nada saía dali. Mas quando o faraó fala a José, ele interpreta o sonho. E José declara a Faraó: Faraó, estes 2 sonhos que o Senhor teve são apenas um sonho. É apenas um sonho estes 2. E ele dá a interpretação. Acompanhe a leitura. Versículo 25 em diante, diz assim: Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá. As 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas e não mudando a sua aparência. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. José, ele interpreta os sonhos de Faraó e ele declara a Faraó aquilo que Deus revela a ele. José não estava interpretando por aquilo que ele achava, mas de acordo com o que Deus estava revelando a ele. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. E aí vem algo fantástico.
quando Deus nos revela algo, quando Deus fala algo com a gente, nós precisamos tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Fala comigo, quando Deus fala comigo, eu preciso tomar as atitudes certas. E José estava falando para Faraó: Faraó, Deus está falando que Ele vai fazer, e assim será. Irmãos, interpretar o sonho simplesmente pelo fato de interpretar é uma coisa. E José, ele havia interpretado ali. O tema dessa mensagem, irmãos, é criando o caminho. Repita comigo, criando o caminho. Faraó se viu ali diante de um grande problema. Um grande problema. Opa, uma notícia boa, virão 7 anos de grande fartura. Poxa vida, a gente gostaria de ouvir isso, não gostaria? De ter uma certeza que virão 7 anos de muita fartura na nossa vida. Quem não gostaria de ouvir uma notícia dessa, irmãos? Que o seu salário vai ser multiplicado, que virá grande fartura, e que virá coisas boas. A gente quer ouvir essas coisas. A gente gostaria de ouvir algo assim. Mas vem um alerta, vem também uma mensagem que diz que depois destes 7 anos, depois do tempo de grande fartura, virão os mesmos 7 anos de vacas magras. Os mesmos 7 anos de muita dificuldade. Os mesmos 7 anos de grande miséria. Isso a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir que vai vir dificuldade pela frente. A gente não quer saber que vai ter problemas pela frente, tempos difíceis. Então, Faraó recebe 2 notícias. Olha, você vai ter um tempo maravilhoso na sua vida, mas você vai ter um tempo tenebroso na sua vida. Puxa vida. E agora? Que coisa horrível é essa? Que coisa terrível é essa? Como é isso? Eu imagino o Faraó ali pensando: e agora? O que vai ser? Mas nós precisamos entender que quando vem um problema na nossa frente, que quando vem uma dificuldade, que quando vem notícias de coisas ruins que estão vindo contra a nossa vida, nós temos decisões a tomar, irmãos. A gente pode tomar a decisão de ir para um quarto escuro, se encolher no canto, chorar, pedir o colo da mamãe, ou a gente precisa encontrar soluções. E essa mensagem é justamente sobre isso, sobre encontrar soluções, criar o caminho. Jesus um dia falou para os seus discípulos irem para o barco, falou: olha, vão, atravessem, porque eu vou ficar orando, depois eu me encontro com vocês. E os discípulos simplesmente foram. Então Jesus, ele cria um caminho onde não havia caminho algum. Ele faz um caminho sobre as águas, e no meio da madrugada, os discípulos dele veem Jesus caminhando calmamente sobre as águas. Jesus, ele não olhou para o problema, ele não olhou para as ondas, não olhou para nada, simplesmente ele andou e criou um caminho. Simplesmente criou um caminho. E Faraó, eu acredito que o olhar dele nesse momento não foi um olhar bom. Deve ter criado uma interrogação gigante na cabeça dele: o que eu vou fazer agora? Vão vir 7 anos bons, mas vão vir 7 anos terríveis. E agora, o que eu vou fazer? Irmãos, às vezes a gente pede para Deus: Deus, eu quero ganhar mais. Deus, eu preciso de mais dinheiro. Deus, eu preciso
de abundância na minha vida. E tudo isso é legítimo, irmãos. A gente pode pedir essas coisas. E quem é que não quer ganhar mais? Nós queremos. Mas o que a gente vai fazer com isso? Para quê? Para que vai servir um tempo de salário multiplicado na nossa vida? Para que vai servir ganhar na loteria? Muitas pessoas se perdem no meio desse caminho. Muitas pessoas, quando recebem um cargo maior, têm um grande aumento de salário, elas se perdem. Elas se perdem pelo caminho. Quando vem períodos de grande fartura, irmãos, você vê pessoas saindo da igreja, porque a vida delas está boa, está tudo maravilhosamente bem, e elas se esquecem de Deus. Quantos de nós já vimos isso acontecendo, irmãos? Quantas vezes nós vimos isso acontecendo? A pessoa vem para a igreja, quebrada, falida, a vida toda esmigalhada, passando por dificuldades, uma luta. Às vezes, não tem nem o que comer em casa. E se eu chamasse o Zé para contar os causos, o Zé é diretor de ação social da igreja, ele ia contar um monte de pessoas que foram ajudadas, melhoraram de vida, a sua vida foi estabelecida, e quando estava tudo bem, não precisavam mais da igreja, não precisavam mais de Deus. Não é assim, irmãos? Está tudo bem na vida da pessoa, a pessoa, não vou na igreja hoje não, eu acho que eu vou na outra semana, eu vou deixar para ir no outro culto, hoje eu vou dormir mais, hoje eu vou assistir uma série na televisão, hoje eu vou inventar qualquer coisa para fazer, menos falar com Deus, menos ouvir o que Deus tem para me falar. Irmãos, é tão triste isso, tão triste. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, ele também será fiel no muito. Porque não muda, irmãos. Não importa o que Deus coloque na sua mão, você não vai mudar. É por isso que a palavra de Deus, ela separa, e Jesus separou discípulos, e não seguidores, e não crentes, mas discípulos, porque o discípulo não trai, o discípulo ele segue firme, o discípulo ele segue Jesus em todo tempo. Paulo ele fala assim: eu aprendi a viver com pouco, e eu aprendi a viver com muito, tive momento de fartura, tive momento de miséria, em todas as coisas, em tudo isso eu sei me virar. Posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos aprender, irmãos, que há momentos em que a gente vai estar muito bem nessa vida, mas talvez cheguem momentos de vacas magras. E como lidar com isso? José, ele pega o momento de maior dúvida de Faraó, e ele aproveita o momento para orientar Faraó. Irmãos, a gente precisa entender que José era um escravo numa prisão. José saiu aquele dia para tomar um banho, arrumar, fazer a barba, cortar o cabelo e se apresentar, trocar de roupa e se apresentar diante de Faraó. Antes disso, ele estava lá dentro da cadeia, sujo, imundo, do jeito que ele tinha sido largado lá. Ele não era ninguém, irmãos, ninguém, mas ele foi colocado diante do maior homem na face da terra. E a palavra de Deus diz assim: viste o homem diligente na sua obra, o homem que ele é disciplinado no seu serviço, diante de reis será posto, não ficará entre a plebe.
E José, ele pega o momento em que ele é colocado diante dos reis, diante do maior na face da terra. O sonho já havia sido interpretado. Deus havia dado a José a interpretação. E José não perde a oportunidade. Irmãos, a gente não pode perder a oportunidade. José não perde a oportunidade. Olha lá, Gênesis 41, versículo 33. Diz assim: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Isso aqui não estava no sonho. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Guardar 20%, a quinta parte, 20% de tudo. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Que armazém, irmão? Não tinha armazém nenhum naquela época. O que era colhido era comido. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José começa a aconselhar Faraó. Irmãos, eu acredito que José pensou assim: eu estou aqui, diante do maior homem na face da terra. Eu preciso falar alguma coisa para esse homem. Deus me colocou aqui, então eu preciso agir. Se eu não falar agora, daqui 5 minutos eu vou ser jogado de novo lá na prisão. E aí? O que vai ser? Interpretei o sonho, coloquei na mão dele e volto para a cadeia. Ele aproveita a oportunidade. E ele cria um caminho, irmãos. Fala comigo, criando o caminho. E José dá um conselho. Dá, na verdade, conselhos. Fala: o Senhor, pega um homem sábio, ajuizado, um homem que saiba fazer as coisas, e encarregue esse homem de fazer todas essas coisas, de dirigir a terra do Egito. Olha, que nos estados sejam colocados ali administradores, para administrar os recursos. Nesses 7 anos que virão, que se recolha 20% de tudo aquilo que for produzido, que seja armazenado, que seja guardado, para que no período em que vier a fome, tenha grãos, tenha mantimento, tenha comida. Agora, irmãos, pensa uma coisa comigo, conta de padaria, de sentar na mesa e fazer conta num guardanapo. Se eu guardar hoje 20% de tudo que eu ganho durante 7 anos, faça suas contas, daquilo que você ganha. Se você guardar 20% do que você ganha, por 7 anos, você consegue viver outros 7 anos? Não. 20%, irmãos, você vive com 20% do que você ganha? Você não vive com 20% do que você ganha. Nós costumamos viver com 100% daquilo que a gente ganha. Com 110, com 120, tem gente que gasta 200% do que ganha. Eu não sei como isso. Mas, por 7 anos, se você guardar 20%, todos os meses, você vai ter 20% de 7 anos. Não dá para viver outros 7 anos, concorda, irmãos? Concorda ou não concorda? Você teria que guardar metade, você teria que viver com metade. Aí sim, você conseguiria viver outros 7 anos com metade. Mas nós precisamos entender uma coisa, entender algo. Estes 7 anos foram 7 anos de grande fartura. De grande fartura. Tinha abundância.
E quando eu falo grande fartura, abundância, pense naquilo que você ganha e multiplica por 2, por 3, por 4. Foi isso que aconteceu na terra do Egito, naqueles 7 anos. Foram 7 anos de multiplicação. Foram 7 anos de colheitas extremamente grandes. E aí se recolheu 20%. 20%. O restante foi negociado, foi consumido. Mas aqueles 20%, eles eram mais do que necessário para todo aquele povo passar por 7 anos e para alimentar os povos que passariam fome. Para dar aos outros que estariam necessitados. Para negociar com os outros povos que viriam buscar recursos. Então há uma grande lição aqui. Uma grande lição. Irmãos, meu pai falava uma coisa, que é assim, quem nunca comeu mel quando come, eu acho que meu pai falou para vocês também. Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Quem aqui, às vezes, em algum momento da vida, não teve um grande aumento de salário? Teve uma multiplicação na sua vida, ou ganhou um dinheiro que não estava esperando? E eu acredito que, se não todos, a maioria de nós aqui já teve uma oportunidade, algo que melhorou o salário. E o que nós fizemos? Nós usamos tudo aquilo que nós recebemos a mais. Nós aprendemos a gastar muito rápido, irmãos. É assim, ó. Quer aprender a gastar? Vai no shopping e fala, hoje eu vou gastar tudo. Não vou me importar com o preço. Fala, nossa, pastor, é o meu sonho. Eu já passei dessa fase. Já fiz essas besteiras. E quando a gente faz, a gente percebe que é um momento, são minutos, talvez algumas horas de grande ostentação. Anda com sacola na mão, todo faceiro, umas marcas, você fala, meu Deus do céu, eu nunca usei isso na vida, vou usar agora. Não precisa disso. A conta vem, passam-se meses pagando. Irmãos, o que José aconselhou o faraó a fazer foi algo que foi inspirado por Deus. José fala para ele, olha, coloque administradores em todas as províncias, em todos os lugares. Quando sair a colheita em abundância, recolha 20%, construa armazéns, guarde, recolha. E aí um grande segredo, irmãos. Você está passando por um tempo de paz na sua vida? Um tempo de bonança? Está tudo tranquilo? Guarda 20%. Está tudo bem na sua vida? Está tudo maravilhoso? Guarda 20%. Pastor, mas como? Tem que dar, irmãos. A gente precisa dar um jeito de dar. A gente precisa fazer com que isso aconteça. Mas a nossa cultura, que nós aprendemos, é de gastar. A gente pega 50 reais, enquanto aqueles 50 reais não sai da nossa mão, a gente não se dá por satisfeito. Não é assim, irmãos? Parece que a gente tem medo do dinheiro. Parece que alguém falou para nós assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males, e não está na Bíblia isso. Na palavra de Deus está dizendo que o amor ao dinheiro é o princípio, a raiz dos males. O amor, o apego ao dinheiro, a busca incansável por isso. Então, eu guardar, eu economizar, eu investir, não é ruim, irmãos. Faz parte de planejamento. Pastor, e se não vierem tempos ruins, então você vai enriquecer. Se não vierem tempos difíceis, então você vai enriquecer. Você vai ter recurso de sobra na sua mão. Você vai poder escolher o que fazer. Você vai poder escolher que viagem fazer com a sua família.
Você vai poder escolher o restaurante que você vai comer para levar a sua esposa, o seu marido. Você vai poder escolher a casa que você quer morar. Você vai poder escolher o carro que você quer andar. Isso é provisão de Deus, irmãos. Mas no tempo de bonança, quando está tudo bem, nós precisamos guardar. Nós precisamos economizar. Fazer um investimento. Fazer aquilo que nós estamos guardando multiplicar. E não é com medo de tempos futuros, irmãos. Não é medo de tempos futuros. Porque a nossa segurança está em Deus. Ah, pastor, minha segurança está no Senhor, então eu não tenho com o que me preocupar. Eu vou gastar tudo mesmo. Deus não deu para você sair esbanjando por aí. Não é isso. Deus deu na sua mão tudo que Ele te deu e tudo que Ele tem te dado para você ser um bom administrador. Deus colocou na nossa mão para nós administrarmos bem, para nós cuidarmos dos nossos, para nós fazermos o melhor. E olha só, José fala para Faraó: retenha a quinta parte, guarde 20%. Guarde 20% de tudo, invista em algo para o futuro, vamos armazenar. Hoje nós vemos na nossa região aqui, os silos, os armazéns, não vemos, irmãos? Tem outras regiões que produzem grãos, armazenam os grãos lá. Sabe por que eles armazenam grãos? Para vender quando o preço estiver melhor, para negociar melhor, para não ficar à mercê dos outros. Se armazena e se vende no melhor momento, se negocia no melhor momento. E quando eu tenho reservas, irmãos, quando eu tenho reservas, aparece uma boa oportunidade pela frente, eu posso aproveitar a boa oportunidade. Eu posso ser aquele que fala assim: não, eu quero, dá na minha mão aqui que eu vou fazer multiplicar. Quando nós temos na nossa mão aquilo que Deus nos deu, nós gerenciamos bem, Deus faz multiplicar. Mas, irmãos, a própria palavra de Deus diz que aquele que não tem até o que tem, será tirado e será dado a quem? Aquele que tem mais. Está na palavra de Deus, irmãos. Aquele que não tem até o que tem, será arrancado dele e será dado àquele que tem mais. Aquele que foi o bom administrador. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas empobrecendo e pessoas enriquecendo. E às vezes pessoas colocam nos seus corações que aqueles que enriquecem porque passam a perna, porque fazem coisa errada. Não, irmãos, é porque são bons administradores. A gente precisa engolir isso. Bons administradores prosperam. Você já viu gente que ganha um salário mínimo e cuida de 4, 5 filhos? Já viu ou não viu? E já viu gente que ganha 10, 20 salários mínimos, não consegue cuidar de um filho? Já vimos também, não vimos? Por quê? A diferença está em ser um bom administrador e ser um mau administrador. Nós precisamos ser bons administradores. Tempos de crise, irmãos, podem vir, mas a gente precisa estar preparado. Tempos difíceis podem vir na nossa vida, e se nós não estivermos preparados, a gente vai arrancar o cabelo da cabeça, vai ficar desesperado, vai perder a vida por causa disso, vai deixar de dormir por causa disso. José era um homem disciplinado, e ele tinha paciência, mas chegou o momento certo dele estabelecer riqueza naquele lugar. Irmãos, alguém que não tinha nada, um escravo, um prisioneiro, dando conselhos para Faraó. Então perceba
Não é porque você não está no meio dos grandes que um dia você não estará. A oportunidade vai chegar na sua vida. E você precisa estar preparado. A oportunidade vai cair no seu colo. E você vai falar assim: poxa, não sei falar inglês. Então vou ter que passar essa oportunidade. A oportunidade vai cair no seu colo e você vai falar assim: poxa, não sei usar um computador. Vou ter que passar essa oportunidade. Eu ouvi um testemunho ontem, irmãos, de um jovem que ele recebeu uma oportunidade daqui da nossa região de ser um representante comercial. Ele tinha que visitar 12 clientes por dia. 12 clientes. Repita comigo: 12. É difícil visitar 12 clientes num dia? É difícil. Mas é impossível? Claro que não, é só organizar. Põe 4 de manhã ou 3 de manhã, põe 5 à tarde. Dá para fazer. Dá ou não dá, irmãos? Dá para fazer. Sabe qual era o salário? 14 mil reais. É um bom salário, irmãos, 14 mil? É bom o salário, 14 mil reais? É bom. Opa! É dinheiro, irmãos. É dinheiro. E no nosso Brasil hoje, quem ganha acima de 6 mil é classe média alta. Pastor, eu ganho mais de 6 mil, eu não sou classe média alta. É sim, os números indicam isso. Que quem ganha acima de 6 mil é classe média alta. 14 mil. E ele falou assim para alguém que estava aconselhando ele, falou: eu não assumi aquele trabalho não. Mas como não assumiu? Por que não assumiu? Tem que fazer relatório todo dia, fazer 12 relatórios todo dia. Isso aí não é para mim não. Oi? Você tem dificuldade de fazer relatório, irmãos? Tem dificuldade de mexer com papel? Aprende a mexer com papel. Se tem dificuldade em preencher, aprende a preencher. Tem dificuldade em lidar com determinadas situações? Aprende. Aquele jovem, irmãos, um jovem com uma oportunidade de ganhar um dinheirão desse todo mês, dá quase 200 mil no ano. Dá quase 200 mil no ano de ganhos com o 13º. Isso aí não é para mim não. Está de brincadeira comigo. Mas tem gente que deixa a oportunidade passar porque não se preparou, não enfrentou o que precisava enfrentar, não aprendeu o que precisava aprender, não se dedicou onde precisava se dedicar. E José, ele cria um caminho para Faraó, mas José estava criando um caminho para ele próprio. José, a expectativa de José, eu acho que era ser um dos administradores aqui, de um dos reinos aqui de Faraó. Acredito que a intenção de José era falar: ó, tomara que Faraó goste do meu conselho e me coloque ali como um dos administradores, como alguém que vai ajudar a trabalhar no campo ali e puxar a colheita. Mas Faraó, olha só, ele vê que o conselho agradou. Olha lá o versículo 37, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Será que a gente conseguiria encontrar alguém melhor do que José para cuidar disso tudo que ele está falando? O conselho que José deu agradou ao Faraó. Deus vai te colocar diante de homens importantes. Deus vai te colocar diante de pessoas grandes. Guarde isso, anote isso. E a oportunidade estará nas suas mãos.
Você precisa ser homem de Deus e mulher de Deus, cheio do Espírito naquele momento, para você dar o melhor conselho. O melhor conselho, não é conveniência, irmãos, o melhor conselho inspirado por Deus, o melhor direcionamento inspirado pelo Espírito Santo, que essa pessoa tão importante, ela vai olhar para você, vai olhar para quem estiver do lado e vai falar assim: será que nós conseguimos encontrar alguém melhor do que o Jorge para fazer esse serviço? Será que nós conseguimos encontrar alguém melhor que o Rodrigo para cuidar dessa causa? Será que nós conseguimos encontrar alguém melhor que a Tamires para cuidar disso? Será? E você vai ser colocado em posição de destaque, não para aparecer, mas para você fazer o seu melhor, para você testemunhar de Deus, para você dar o seu melhor, e você fazer prosperar aquilo que for colocado na sua mão. E a recompensa, irmãos, a recompensa virá sobre a sua vida, isso com certeza virá. Aqueles que ficam de olho na recompensa, ela se esvai pela mão, mas aqueles que ficam de olho nas oportunidades, aqueles que querem dar bons conselhos, aqueles que querem agir conforme a vontade de Deus, esses prosperam, esses brilham. Irmãos, abra lá comigo, Provérbios, capítulo 3, Provérbios capítulo 3, diz assim no versículo 21, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, guarde o conhecimento e a tomada de decisões, guarde o entendimento e a aplicação do que você precisa fazer, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Guarde a sabedoria e o discernimento, guarde o conhecimento e as decisões que precisam ser tomadas, e você dormirá tranquilo. Quando vierem as notícias ruins, você não vai temer o pavor dos ímpios. Os ímpios correm para lá e para cá, você vai estar deitado no seu travesseiro e você vai dormir tranquilamente, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Siga o conselho de José. Como é que está a sua vida? Está no tempo de bonança? Está tudo bem? Está tendo fartura? Está sobrando? Aplique isso, irmãos. Faça isso crescer na sua mão. Pegue tudo que Deus está colocando na sua mão. Peça sabedoria a Ele e fala: Senhor, eu preciso fazer sobrar. Eu preciso fazer multiplicar. Me dá entendimento. Me dá discernimento, para que tudo aquilo que o Senhor está depositando nas minhas mãos, confiando as minhas mãos, eu seja o melhor administrador que o Senhor já viu.